Show, estamos ao vivo aqui no YouTube, ao vivo no Instagram. Agora eu vou mandar o povo do Instagram para chegar junto aqui, meu amigo Renato. O Fábio ainda não chegou. Ah, o Fábio está chegando na hora. Passaia, seu rosto está fora do quadro. Não, calma, que eu tô ajeitando aqui o do Instagram aqui. Ah, beleza. Maravilha. Fábio chegando, seja bem-vindo, professor doutor Fábio. Aí, doutor Fábio. Ei, Renato, Eduardo. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Nada tranquilo, mas tá tudo ótimo. Hoje a gente preparou um negócio completamente diferente. Lá vem o Moro de novo atrapalhar nossa live. Né? Tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente. Hoje eu preparei aqui, claro, a gente vai ter que falar do depoimento do Sérgio Moro. Depoimento do Moro, mas... Oi? Vamos deixar o depoimento do Moro, mas... Vamos. A gente tem aqui um plano de reabertura, né, do comércio de Natal, e que vem da iniciativa privada, porque parece que se for depender do governo do Rio Grande do Norte, isso não vai acontecer, da prefeitura parece que não vai acontecer. A gente tem a elite do funcionalismo público demonstrando que realmente eles vivem num mundo completamente diferente do resto dos brasileiros. A gente vê o governo do Rio Grande do Norte apreendendo mercadoria de cidadãos que tentam ganhar a sua vida, né, num absurdo. A gente vai falar da troca de comando da PF no Rio de Janeiro, que tem muito a ver com o depoimento de Sérgio Moro, claro. E, bom, é isso. O que for aparecendo mais, a gente vai falando, né? Queria dar boa noite para vocês. Meus queridos alienígenas. Boa! Manda ver, doutor. Boa noite, Fábio. Boa noite, Eduardo. Hoje é um dia para bastante assunto, né? Dentre os quais esses já citados, o que nossos telespectadores, aí, nossos seguidores estão querendo também a nossa opinião sobre esse depoimento do Sérgio Moro e os desdobramentos de hoje. E hoje, inclusive, é o dia que se bateu o recorde de óbitos do Covid, né? Eu não tenho aqui os números oficiais, mas um amigo, um primo médico, me passou que passamos de 600 óbitos hoje, né? Então, o Covid chegando na periferia e mostrando a sua cara. Mas vamos lá, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renato. Boa noite, Passaia. Então, iniciaremos com o Covid, é isso? Pode ser. O Covid é assim. Primeiro, a gente tem que falar das expectativas, das previsões que foram feitas em todo o mundo, aqui no Rio Grande do Norte também, e as previsões elas não estão se concretizando. Vamos dizer, que bom que não estão se concretizando, não vamos pregar o apocalipse, mas a gente precisa entender que, desde o início, os dados podem ter sido trazidos de maneira talvez inadequada por uma leitura de um estudo feito pelo Imperial College, né? E aí, Renato e Eduardo, eu trago até uma discussão que eu desde o início eu tenho estudado muito, nunca concordei com os dados, sempre achei que aqueles dados eles teriam uma queda de ao menos 17% a 20%, sempre pensei dessa forma, levando em consideração projeções de outros países, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, a projeção do Imperial College, eu acho que ela falha, porque ela leva em consideração o D0, e o D0 seria aquela primeira pessoa contaminada. Tá? Então, quando ela leva em consideração a primeira pessoa contaminada, passa uma impressão, e talvez tenha sido a leitura que ela fez acompanhando os casos na Ásia e também na Itália, de que aquela pessoa, D0 é aquele primeiro que se contamina, se aquela pessoa seria, de fato, o contaminador de todos os outros. Só que ele se esquece, na projeção, de que ao lado do cara que contamina tem um monte de outras pessoas. Então, a projeção melhor seguramente seria fazer uma correção de ao menos 10 a 15 dias para, a partir desse 15º dia, aproximadamente, você fazer a curva de contaminação. Vou dar um exemplo. Se vem um voo de Wuhan ou da Europa, lotada de pessoas, onde lá tem várias pessoas contaminadas,
A cidade que aquela pessoa chega, naturalmente, vai ter uma explosão de contaminação muito maior. Mas vamos ver outra situação. O cidadão veio de teco-teco, sozinho no avião, contaminado. Então, ele seria um único contaminante. Não sei se eu me fiz entender. Então, isso significa dizer que as projeções que foram feitas levaram muito em consideração o D0 como sendo a única. O D0, na verdade, Renato, é aquele que se contaminou, que adoeceu e que entrou na notificação oficial. Entendeu? E por que Fortaleza explode, Natal não explode, Recife explode, né? Outra cidade não explode? Porque, muito provavelmente, onde tem os hubs de maior tráfego de aeronaves, de aviões e de passageiros, ocorreram a vinda de maior número de pessoas potencialmente contaminadas e contaminantes. Então, esse seria um ponto. Fora isto... Tem a questão da demográfica também. Sim, com certeza. Mas, assim, para mim, o ponto mais importante inicialmente não é a densidade, Renato. E sim, é claro que se você está numa comunidade bem espalhada, tudo é favorável. Mas na hora que eu tenho uma massa de contaminantes que chega de uma forma explosiva em uma determinada cidade, num hub, num fluxo tremendo de pessoas contaminadas e contaminantes, é natural que a explosão exponencial ela se pronuncie. Não sei onde é que está a minha mão aqui. Ela se pronuncie. É difícil, viu? Mas ela se pronuncie de uma maneira mais evidente na curva. Então, assim, o certo é que a projeção de 11 mil mortos não se concretizou, obviamente, era um cenário catastrófico, mas é uma coisa que a gente tem que entender. Os governos, muitas vezes, tentam passar isso como uma vitória. Então, é bom que a gente, de alguma maneira, traga as evidências científicas, que a projeção inicial, ela provavelmente tinha uma falha tremenda, tá? O próprio Imperial College fez correção, que o projeto de previsibilidade deles, que eles previram 40 dias, 50 dias, eles só conseguem prever próximos a 3 dias, para que a gente depois não saiba, o Rio Grande do Norte é um sucesso porque as ações dos nossos gloriosos governantes foram maravilhosas. E tem o seguinte, né, Fábio? Aí eu já passo para o Renato. O interessante é ver o pós-anúncio de catástrofe. Ela não se concretiza. Aí vem um monte de desculpa para dizer, não, porque não foi bem isso que eu falei, é porque se não fizessem nada, é porque isso, porque aquilo. Quer dizer, as pessoas jogam os números, deixa todo mundo maluco, se borrando de medo de todo tipo de notícia maluca, de número maluco, e depois tira o seu da reta, né, Renato? Não, é verdade. Agora é o seguinte, se fala muito em ciência, né? Não, pelo que eu vi a ciência. Bom, a ciência tem uma infinidade de gamas, de ramos científicos que precisam ser observados. Você tem, obviamente, a medicina, mas você tem o lado econômico, o lado social, a psicologia. A gente precisa olhar também, porque essa crise, ela não ataca só, não é uma crise exclusivamente sanitária, ela é uma crise social, porque você faz com que as pessoas partam para o isolamento, para o afastamento, fecha comércio, então ela interfere em várias, ela é multidisciplinar, vamos dizer. Essa é uma crise que a gente precisa olhar do ponto de vista científico de forma multidisciplinar. E eu, com o meu olhar social, político, escrevi até hoje, que até que me permitam, é melhor do que eu falar, do que eu comentar, eu leio o texto que eu escrevi hoje no final da tarde. Eu disse que a minha preocupação, a minha previsão, infelizmente, vai se confirmando. E o meu medo, Fábio, é que tem uma onda e depois uma outra onda e depois uma outra onda, porque o Brasil, socialmente falando, ele é muito discrepante. Então, eu escrevi assim, o Covid chegou no Brasil como uma doença do rico, porque é aquele que pode viajar, né? Chegou de fora. Então, o Covid chegou no Brasil como uma doença do rico, que desempregou o pobre, e que agora que a doença chega no mais pobre, esse já perdeu o emprego, meio de vida, e vem sendo impedido de se subsistir. Um caos. Os governantes beneficiaram quem tinha poupança financeira, empregos públicos, estabilidade econômica, com um isolamento que, diante de nosso abismo social, só protegeu quem tinha condições, quem tem condições. Condomínios de luxos, comidinha delivery, a live do artista favorito, tudo perfeito para os lacradores de redes sociais
com suas hashtags. Fique em casa. Seria lindo, de fato, se todos pudessem ter um conforto mínimo de conseguir ficar em casa com seus familiares, enquanto essa nuvem negra dissipa sobre a humanidade. Mas não é. Tem muita gente morando em situação precária no Brasil. Se imagine no lugar do nosso irmão brasileiro, que mora num cubículo, numa comunidade com risco de desabamento e alagamento, que na hora de dormir com seus familiares, espalha pela casa, no corredor e na sala, além do único quarto, colchões e rede para abrigar todos. Não basta os R$600 de ajuda emergencial do governo federal, que são bem-vindos quando falta um olhar e estratégia de todas as autoridades com quem moram nas periferias, é onde o Covid está chegando agora, nas comunidades mais pobres, a enfrentar a chegada do vírus, em especial para os brasileiros que não têm condições alguma de fazer isolamento social. Não é uma questão de escolha, eles não têm condições de fazer isolamento social. Exato. De estrutura habitacional e de subsistência. Esta é agravada com o fechamento das atividades econômicas. Enfim, eu discorro o restante do texto para não tomar muito tempo, e essa é a minha preocupação. Eu vejo agora, por exemplo, em Natal, os 3 principais bairros de contágio hoje estão na Zona Norte. Que até alguns dias eram todos, era Petrópolis, Tirol, né? Exatamente, e essa é a minha preocupação, porque nessa faixa da população, a conscientização é menor, e você não vê nenhum plano governamental de conscientização da população. Você tem essa questão dessa distribuição dessas ajudas, e a gente vê aquelas cenas dantescas das pessoas se avolumando na frente das casas lotéricas e da Caixa Econômica. Né? Então, você observa que essas pessoas têm um nível cultural, de uma cultura de higiene, de conscientização menor, e aí você acaba expondo essas pessoas ao Covid de forma diferente. Então, Fábio e Passaia, eu tenho muita preocupação de uma explosão de casos, né, dessa situação de periferias, de locais onde as pessoas já perderam emprego, onde as pessoas estão sendo impedidas, já estão fragilizadas economicamente, e pegam elas numa situação de habitacional precária, de muita densidade demográfica. Veja só, uma coisa é nosso condomínio, onde a gente mora, bacana, bonitinho. Outra coisa é você estar numa comunidade que, além de sua residência estar repleta de familiares, os vizinhos são próximos, comurbados, uma densidade muito grande, que eu acho que facilita. Então, esta é a minha preocupação de hoje em relação ao Covid, que é o Covid social. Eu acho que Eduardo, você tem... Oi, Eduardo, Renato, você é muito melhor debatedor do que leitor, viu? Não, amigos, como debatedor, eu lhe dou 10. Como leitor, eu vou lhe dar uns 7,5, viu? E o texto foi dele, viu? Eu sei, o texto é bom. O conteúdo é bom. Então já deixa eu entrar num outro assunto, mas que tenha a ver com isso, né? Que é a questão de um plano de reabertura do comércio que nos foi apresentado pela iniciativa privada através da FEComércio, é isso? Não, Fierne. A Fierne hoje anunciou um plano de retomada gradual das atividades econômicas do Rio Grande do Norte, uma coisa que era o papel do governo do Estado liderar essa... Renato, o governo estava chamando, já acho que 2 ou 3 reuniões, que chama o setor produtivo para esse tipo de reunião, escuta o que o setor produtivo está falando, só para fazer jogo de cena. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. O governo Fátima, ele gosta de reunião. As pessoas que eu tenho que trabalham... Todo governo de esquerda gosta de reunião. Aquelas reuniões infindáveis, acho que resolveram o problema do mundo e não saem do lugar. Então, esse é o retrato desse governo Fátima, que chega com um novo decreto
que tem ilegalidades nesse decreto, que ela cria a questão da multa da tal do fake news. Ela me diz o seguinte, esse decreto da governadora é um negócio que para mim, ela se supera. Não tem um... Em cada um deles ela se supera, né? Se supera, é impressionante. Veja só, neste ela cria uma questão de multa para propagação, divulgação de fake news. Quem vai ser o juiz? Eu. Pronto, aí eu digo, o que você disse é fake. Qual é o tribunal da verdade? Olha, a gente olhando nosso judiciário, pelo amor de Deus, quem vai ser o tribunal da verdade? E outra, que eu saiba, legislação sobre quem cabe a esse tipo de pena, a Assembleia Legislativa, ou seja, a gente está vendo realmente aqui e ali uma confusão de prerrogativas de poder. Porque cabe, que eu saiba, a Assembleia Legislativa determinar esse tipo de, não por decreto, jamais por decreto, a criação de uma penalidade por decreto. Nunca vi, sinceramente, eu não me recordo de outra oportunidade de ver um decreto. Fábio, Oi. Isso entra muito num debate, em algo que a gente conversa muito, eu e você, né? Milton Friedman dizia que a gente não pode esperar que o Estado venha solucionar os problemas que ele mesmo causa, né? Isso é uma frase de Milton Friedman, economista da Escola de Chicago, né? Liberal da Escola de Chicago. Então, a gente não pode esperar que seja o governo que venha nos ajudar nesse momento, concorda? Não, eu concordo. É até bom deixar bem claro que o caos que está instalado nos últimos anos no nosso país é por ter governo demais, incompetente, mas governo demais. Então, se o governo tivesse prioridades, nós não teríamos 400 estatais a nível federal. Se o governo tivesse prioridade, certamente nós não teríamos uma Copa do Mundo realizada no Brasil, muito menos uma Olimpíada, que está envolvida com uma série de distorções, de temas de corrupção, né, de endividamentos e uma série de passivos que ficaram para a sociedade. Então, se o governo... Licença, fecha outra. Abre, por favor. O Corinthians, né, Eduardo? Exatamente. Se o governo tivesse prioridade, nós não estaríamos nessa situação caótica de ter uma Copa do Mundo, endividamento que está aí, envolvimento com uma série de empreiteiras, uma série de agentes políticos que fizeram a interconexão e sangraram a sua população. Tanto é que, antes da Copa do Mundo, muitos fizeram movimentos, inclusive eu fui um destes, para que a Copa do Mundo não ocorresse no Brasil. Tá? Sim. Só para lembrar vocês que a FIFA teve direito à isenção fiscal. Né? Isenção fiscal. Ora, se a FIFA tem direito à isenção fiscal, por que seu João, Dona Maria, seu José... Eita. Caiu. Foi mal, Fábio. Cheguei. Caiu. Pronto. Isso para nós realmente foi aberrante. E nós acreditamos que o liberalismo é exatamente isso, priorizar saúde, educação, segurança e fazer um Estado mais eficiente e menos distorcido, principalmente quando nós falamos imediatamente de ações que poderiam ser totalmente suprimidas pela mão da iniciativa privada. E aí a gente pode entrar em vários. Sobre a recuperação econômica e o plano, eu não tenho dúvida, eu, Renato e você já conversamos sobre isso também no privado, que precisa ser apresentado, e isso falhou desde o início a nível do governo federal, um plano que estabelecesse regras claras, sinais de alarme, verde, amarelo, laranja, vermelho, de acordo com esses sinais, acompanhando a densidade demográfica, como o Renato bem citou, acompanhando a questão do número de contaminados, você iria startando as ações bem definidas. E, inclusive, a retomada de um plano de recuperação econômica, que, lamentavelmente, também está ficando a cargo de cada um. E eu acredito, sim, Eduardo, até respondendo a pergunta que você fez também ao Renato, que há, sim, um jogo de cena, todo mundo quer sair bem no filme, os governadores, naquela avaliação da XP, estão melhores avaliados do que o governo federal, e isto fruto... Agora tem caído, né? Agora eles tiveram uma queda também, os governadores. Mas quando você compara, por exemplo, a aprovação
do Bolsonaro, do governo federal, com os governadores como um todo, eu acho que foram quase 3 vezes maior a aprovação das ações dos governos. Mas a minha preocupação é que os governos eles foram um em efeito boiada do outro. E as regras que se aplicavam em São Paulo foram importadas imediatamente para o Rio Grande do Norte e por aí por diante. Então, o certo é assim, tem que ter um plano de recuperação, o retorno seguro, uso de máscara em situações onde você vai ter aglomerado. As escolas e universidades, no meu modo de avaliar, deveriam ser as últimas a serem liberadas, principalmente porque, aparentemente, o dano econômico parece ser menor, principalmente as escolas públicas, porque já tem um custeio definido na folha, e as privadas, porque os pais, por uma questão de proteção da sua prole, dos seus filhos, eles vão fazer questão de pagar. Acho que as escolas, inclusive, têm que apresentar um plano também aos pais para que haja uma diminuição dos valores das mensalidades. Poderia ser uma proposta que partisse diretamente da escola, que não precisasse ser demandado por atores jurídicos, etc. Fábio e Renato, para a gente já entrar num outro assunto que também tem a ver com o diabo dessa Covid aí. Fábio, deixa eu dar os dados do Covid de hoje para eu receber aqui. Rapidinho. Só para pegar o embalo aqui, porque você falou da questão do decreto da Fátima, e ele começa a exigir algumas coisas, já se fala em multas, se fala em outra... existe alguma outra maneira, e aí vamos tentar ser rápidos os dois aí na resposta, existe outra maneira que não multar? Existe outra maneira que não, por exemplo, a gente já teve a liberação de alguns lugares, mas em lugares públicos todo mundo tem que estar com máscara, por exemplo, outro dia não me deixaram entrar na padaria, porque eu realmente esqueci a minha máscara em casa, achei que estava no carro, cheguei na porta da padaria e não me deixaram entrar. Por quê? Porque existe uma multa, caso alguém entre, existe a fiscalização. O que é que vocês acham disso? Não, eu acho importante, só não cabe à governadora, cabe à Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, né? E aproveitando aqui, hoje no Rio Grande do Norte tivemos 115 casos novos registrados e 6 óbitos. Né? E no Brasil 3 aqui em Natal, né? No Brasil, 600 óbitos, né? E quase 7 mil casos. Não, né? Já passou 7 mil. Eu acho que tem que ter uma punição, mas mais do que isso, é educação. O que não pode a gente ver, como a gente vai mostrar mais à frente, polícia prendendo pessoas vamos dizer, apreendendo mercadoria, esse tipo de violência. Calma que a gente vai chegar lá, rapaz. Sobre a multa, eu discordo. Eu acho que, primeiro, não é o estabelecimento que tem que ser multado. Quem tem que ser multado é a pessoa, se há de multar alguém. Imagina eu entro de máscara, tiro a máscara e o estabelecimento agora tem que ser policialesco. Não é por aí. E outra coisa, eu também entendo que se você, falando como médico aqui, se você mantiver uma distância de 1,5 metro, 2 metros de uma outra pessoa, a chance de contaminação é praticamente zero. Nós não estamos falando de pessoas sintomáticas, não estou falando de alguém que está espirrando, que está tossindo, pessoas que estão circulando de forma tranquila, não é? Então, eu acho que esse excesso de multas, etc., a gente vê, por exemplo, esses amarelinhos, até na pandemia, uns danados multando todo mundo. Isso eu acho uma aberração, bicho. Eu acho isso um conflito absurdo de interesse, porque dizem até que eles ganham por produtividade. Alguém já me desmentiu, outros falam que é verdade. Para mim, isso é conflito de interesse. Como é auditor fiscal ficar ganhando dinheiro de multa que ele executa em cima dos pagadores de impostos, dos que sustentam a sociedade, a população nas costas. Então, eu acredito e concordo com o Renato, educação, criar uma estrutura de organização mínima. E não é papel de governo fazer isso, e sim dos outros agentes, né? Pois vamos debater isso daqui agora, do governo do Rio Grande do Norte aprendendo mercadorias dos cidadãos. Eu vou passar um vídeo para vocês, e daí vocês comentam logo após isso, ok? Deixa eu aproveitar aqui, Edu, mandar um abraço aqui para Eduardo Mendes, Glauber e Luiz Roberto, que estão mandando mensagens aqui para nós.
né? E a gente Maravilha. vai conversar aqui com vocês, tá? Esse canal, nós estamos no Alienígena, não é isso? Oi? Ainda não. Não, ainda não. Nós estamos no seu canal? Estamos no meu hoje ainda. Ah, legal, legal. O meu som tá ok, Eduardo? Ou tá incomodado o som? Meu som tá ok? Não, tá ok, tá ok. Pouco abafado, mas dá para entender bem. Deixa eu passar aqui esse vídeo aqui para a gente dar uma analisada. Aí, ó. Governo do Estado, tá vendo? Prendendo a mercadoria dos comerciantes que tentam sobreviver, certo? Em tempo de crise. Vai passar? Estado, tá aqui, ó. Ah, peraí, não. Foi mal, eu errei, galera. Desculpa, perdão. Não, tudo bem. Mas vamos bater no papo enquanto o vídeo entra aí. É coisa rápida. Eu achei que eu tinha selecionado, não selecionei, foi mal. Cuidado para não botar coisa errada aí, Eduardo. Não. Tá no WhatsApp do Renato. Se for errado, é dele. Ah! Vamos lá. Bota o som. Putz, tá sem o som também? Cacilda. Não, mas tudo bem. Deixa eu dar uma informação aqui. O STF definiu na última quarta-feira que a contaminação de um trabalhador por Covid pode ser considerada doença ocupacional, ou seja, acidente de trabalho. Isso aumenta a responsabilidade dos empresários, dos que estão trabalhando, né, com os EPIs e conscientização dos seus funcionários. E isso pode ser uma cultura que deve ser repassada também para os clientes na hora da retomada. Essa é uma cultura que eu acho que vai permanecer, que vai mudar a nossa cultura de negócio. Isso vai fazer parte de todos os negócios a partir de agora, que esse cuidado com a higiene, a pessoa quando está gripada, quando for entrar no cinema, vai ter que usar máscara, independentemente do Covid. Eu acho que isso vai mudar muito as relações humanas. Uso de álcool gel, lavar as mãos, né? Tudo isso. Mas deixa eu fazer um comentário aqui. Me parece uma aberração. O Ministério do Trabalho foi isso? A Justiça do Trabalho? Isso chegou no Supremo Tribunal. Foi quarta-feira. Ele definiu, na última quarta-feira... Em relação ao Covid? Oi? Em relação à Covid? Em relação ao Covid. A Covid, agora, se um funcionário pegar, é considerado acidente de trabalho. Ou seja, agora eu só queria saber como é que o tribunal pode dizer isso, se essa pessoa, como é que ela pode definir se essa pessoa pegou no trabalho ou em casa ou no meio da rua. Então é isso que eu quero esclarecer para os nossos ouvintes, né, e telespectadores, é que já foi declarada de contaminação comunitária. Se é de contaminação comunitária, é o que você disse. A pessoa pode atingir essa doença em qualquer lugar. Em qualquer lugar, está em todo lugar, né? Isso é mais uma manobra do Estado coercitivo atacar a cadeia produtiva. Está na cara que isso aí mais uma aberração. E se a moda pega, isso vai ser complicado. A gente, na verdade, a gente está vivendo um Estado socialista sanitário. Né? É o socialismo sanitário. Eu fico... Rapaz, a gente está vivendo um socialismo sanitário. Então, eu acho que é bom que todos que estão nos assistindo se perguntarem, está gostando? Está gostando de ver esse cerceamento à liberdade individual e o crescimento do poder do Estado sobre o indivíduo? Se você estiver gostando, ok. Continue defendendo as ideias socialistas. Se não, entenda isso. Vamos ver o vídeo? Vamos ver um videozinho socialista aqui também. Vamos. Aí, papinho, aí, ó. Governo do Estado, tá vendo? Prendendo a mercadoria dos comerciantes que tentam sobreviver, certo? Em tempo de crise. Tá bom? Governo do Estado, tá aqui, ó. Prendendo a mercadoria no galpão, os comerciantes tentando sobreviver. Os autores da mercadoria. Tá bom? Tá aí, gente. Tá aí. A gente comerciante tentando trabalhar e o governo do Estado em cima, né? Prender a mercadoria dos lojistas do Rio Grande do Norte, tá bom? Entendeu? Tá aí, gente. Pessoal, lembrando
um absurdo, porque assim... Lembrando que, Renato, lembrando que no início do Covid e tal, começamos a ter tanto falta de material, como álcool gel e máscaras, como aumento dos valores desses produtos. Qual foi a primeira reação de alguns governantes, inclusive daqui? Adentrar a propriedade privada e tomar à força, coercitivamente, os produtos dos empresários. Isso que está acontecendo aí é outra aberração. Quer dizer, são momentos em que os direitos individuais, o direito do empreendedor, o direito das pessoas estão sendo colocados de lado, estão sendo jogados na lata do lixo. Por isso que eu falei que tome aí mais um videozinho socialista para a gente. Isso é um absurdo. Eu só queria que o Estado tivesse essa coragem toda, essa volúpia toda na hora de enfrentar o narcotráfico e fechar a boca de fumo do mesmo jeito que está fechando o comércio. Porque é muito fácil você jogar no chão um comerciante, algemar uma pessoa que... Qual o crime dela? Querer trabalhar, jogar no chão, fazer todo aquele carnaval. E cadê essa coragem na hora de enfrentar o narcotráfico? Cadê essa coragem na hora de fechar as bocas de fumo que a gente, ao viver nessa cidade que não é tão grande, a gente sabe onde existe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se a gente que não é nem usuário e não é nem da polícia, a gente sabe onde tem, qual é a dificuldade deles irem lá enfrentar o narcotráfico? Agora, para enfrentar olha, eu sinceramente eu acho que é uma vergonha para as polícias militares do Estado, para os policiais que muitos dos brasileiros aplaudem, entendem o trabalho, o esforço, mas o uso da força para fechar comércio é uma das coisas mais terríveis, mais absurdas que a gente tem visto nesse momento de crise do Covid. Sinceramente, esse tipo de imagem aí me deixa absolutamente irritado. Você, Fábio? Eduardo, olha, é repugnante, viu? Eu vi algumas dessas cenas aí, como eu acho um absurdo você impedir que uma pessoa vá a uma praia, que possa fazer um exercício. Quer dizer, esse excesso de força que o Estado pratica no cumprimento de uma resolução sem pé e sem cabeça. O cara não pode ir para a praia. Não, você tem que diminuir a aglomeração. Tem ambiente mais seguro de você respirar ar puro do que o ar do mar, do que o ar que está ali em volta da praia. O que você precisa é saúde mental da pessoa. Saúde física e mental. É isso mesmo. O confinamento ele não gera, ele gera doença mental. Então, eu acho um absurdo. Para quem tem criança pequena, hein? Este vídeo que vocês apresentam. Fábio, desculpa interrompê-lo, mas o decreto da governadora de hoje, esse decreto de hoje, ela proíbe a pessoa na praia, ela autoriza a prisão da pessoa que for à praia. Está lá proibido. É monstruoso. Absurdo. Eu estou pronto para ser preso. Eu não tenho problema de ser preso por mãos que eu não tenho absolutamente confiança. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a cena desse vídeo aí, para mim, é chocante. Como eu vi um comerciante em um outro estado, acho que foi na Paraíba, sendo agredido, sendo levado algemado, que teve uma crise convulsiva. No Piauí. No Piauí, que teve uma crise convulsiva, com um ataque epiléptico, uma cena de horror. Para mim, esses policiais que fizeram isso deveriam ser punidos exemplarmente. Cidadão trabalhando, querendo ganhar o seu pão, mantendo esse país funcionando, fazendo com que a economia funcione em momentos tão delicados. Então, a gente tem que lutar contra esse estado de força exagerada. Acho que a gente tem que educar, conscientizar, solicitar que as pessoas tenham respeito umas às outras, evitar contaminar o outro, chegar em casa, evitar os beijos, os abraços, fazer um novo desenho social. Mas a agressão, Eduardo e Renato, não se justifica. Isso é uma agressão. Né? Quando eu vejo uma pessoa vendendo suas coisinhas na rua e chega o Estado tomando tudo, para mim, gente, isso é depreciativo. Eu não discuto nem boca de fumo, porque eu tenho uma visão
diferente sobre esse conceito. Eu acho que a gente pode até trazer depois um tema aí mais agudo para a gente discutir, porque eu acho que a boca de fumo ela não é punida porque tem muita gente que se beneficia dela. E não é só o Fernandinho Beiramar, não. Não é só o Marcola, não. Tem gente graúda que está na alta cadeia do poder, seja no âmbito miliciano, no âmbito policial, enfim, é uma cachorrada. Político. É uma cachorrada. Mas é porque talvez... cidadão é preso, e aí às vezes tem que... Desculpa, Renato, você estava falando. Não, estou dizendo, é por isso que talvez... Salve aí, Renato, que eu estou falando demais. Não, tudo bem. Então, talvez por isso, esse tipo de ato a gente vê só com pequenos comerciantes. Você acha, sinceramente, que a polícia iria parar na frente de uma... Não vou citar a marca, não vou dizer o nome de uma loja, de uma grande magazine, e iria apreender mercadoria? Você acha que a governadora iria autorizar a apreensão de mercadoria de uma grande empresa? É óbvio que não. O que eu fico triste é que eles vão em cima do pequeno, do cara que está lá, muitas vezes, na informalidade. Eles vão, as cenas que a gente vê, todas elas têm essa coincidência, é sempre em cima do pequeno. É incrível isso. Rapaz, é aquela máxima, só um né? detalhe. Eu vi que esse final de semana, esses últimos dias, aconteceram mais de 200 autuações, e me parece que não foram em supermercados, né? Vocês têm conhecimento sobre esse tema? Vocês têm conhecimento, Renato? Tem conhecimento. Foram várias atuações em diversos níveis, né? Mas sem essa questão da violência, da apreensão, de tudo. Você tem grandes magazines, grandes lojas, tem loja que ganhou na justiça, já tem decisões liminares, cautelares já a favor de algumas. Outras estão realmente uma situação de insegurança jurídica muito grande, porque esses decretos todos são contestados na justiça, né? Normalmente o judiciário não decide do dia para a noite, né? Porque ele precisa analisar, ele precisa olhar, mas até que aqui no Rio Grande do Norte o TJ tem sido célere na análise de alguns decretos, sim, em algumas questões relativas a esses decretos do governo. Amigos, é aquela máxima, né? Mais Estado, menos liberdade, menos cidadão, né? É isso mesmo. E o que eu vejo, sabe, Eduardo e Renato, é uma necessidade que esses órgãos têm de justificar a sua existência, os seus salários. É uma necessidade. Quando eu vejo o PROCON fazendo esses absurdos, eu só vejo ações midiáticas para promover, às vezes, os que estão ao seu redor, e, na maioria, essas pessoas, às vezes, saem candidatas ou apoiam pessoas. Então, assim, a gente precisa fazer uma grande reflexão sobre o papel do Estado e essas forças coercitivas que tem ao redor do Estado, empoderado demais e o cidadão pequeno demais. Estado grande, cidadão pequeno. Então, a gente tem um cidadão mais amadurecido intelectualmente, culturalmente, conhecedor dos seus direitos, ele consegue se contrapor à força do Estado. Enquanto ele achar que o Estado é esse salvador da pátria, que o Estado vai chegar lá com R$600, quase humilhando essa população que está aí, a gente não vai se libertar. Então, quem liberta a sociedade é educação e dignidade com emprego, que é o grande motor de libertação. É você ter educação para pensar, informações, né? E, ao mesmo tempo, você ter uma autonomia econômica que possa se levantar contra essa força exagerada. Tudo bem que a gente leva porrada por isso, mas a gente tem que encorajar a sociedade, Eduardo e Renato, a se posicionar contra a força exagerada do Estado, contra o cidadão indefeso. Então, deixa eu passar para vocês mais uma amostra do tamanho exacerbado desse Estado, e aí eu vou, para a gente ver o que é que acontece nesse nosso país lindo. MP, Ministério Público do Mato Grosso, cria ajuda de custo de R$1.000 para procuradores e promotores. Outros servidores vão ganhar 500 pau por mês.
o auxílio está sendo justificado para custear gastos com a saúde na questão da Covid, diriam eles. Meus amigos, para mim é uma aberração, é um tapa na cara de todo mundo, é um tapa na cara do pagador de impostos, é um tapa na cara daquele que está indo enfrentar a fila lá na Caixa Econômica para conseguir R$600, é um tapa na cara naquele que está perdendo o seu emprego. Quer dizer, para mim é uma monstruosidade, eu não sei o que é que vocês acham disso. Olha, esse é um retrato do universo, eu ia dizer mundo, mas é o universo paralelo que a elite do funcionalismo público vive no nosso país. Primeiro, mandar um abraço aqui para Alexandre Azevedo, que nosso amigo que está aqui assistindo. Aí, né? E olha, esse é um dos absurdos, essa é uma das coisas que mais me deixa indignado em relação à máquina pública e às autoridades no Brasil. Eles não conseguem ter um mínimo de senso. Veja que essa notícia do Mato Grosso não é uma notícia isolada. Recentemente, é porque o CNJ derrubou, mas o Tribunal de Justiça do Ceará... inventou uma gratificação para os seus magistrados, os juízes, ganharem uma ajuda de custo por trabalharem em home office. Olha que... Não, é uma loucura. Lógico, logo depois o CNJ travou. Eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público faça o mesmo com essa aberração que vem do Mato Grosso. E o Mato Grosso também tem uma outra notícia parece que lá o agronegócio realmente está sobrando dinheiro público, porque o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, saiu uma notícia também recentemente, que um conselheiro do Tribunal de Contas ganha R$90 mil, chega a ganhar R$90 mil por mês. E no Congresso Nacional está prontinha para votar na Câmara dos Deputados um projeto que veda a questão do supersalário. E ela foi retirada de pauta por pressão das corporações que mandam nesse país, que é judiciário, da elite do funcionalismo, que eu digo manda porque eles se apresentam mesmo como quem manda no país. Fábio. Olha, é uma aberração, né? E isso está na contramão. Para mim, isso é um tapa na cara de todos os brasileiros, né? A gente não pode aceitar isso de forma pacífica, no sentido, pelo menos, de indignação, verbalização, atos que possam acordar a sociedade que está ao redor, porque a minha impressão é que esse pessoal não está vivendo no mundo que nós vivemos, né? É uma coisa absurda, é como o Estado do Rio Grande do Norte quebrado e ter aumento para funcionários de alta patente. Todo ano aqui o Estado está quebrado e tem aumento para procuradores do Estado. Todo ano tem aumento nos cargos de maior capacidade econômica. Então, isso, para mim, é um tapa na cara de todos os brasileiros e potiguares. Enquanto isso, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que não é flor que se cheire, mas tomou uma atitude e diminuir o salário em 30%, tanto deles, deputados, como também dos servidores. E a nossa Assembleia faz o quê? A Câmara dos Vereadores de São Paulo também. Pois é, e os nossos atores políticos da nossa cidade e do nosso estado, um estado muito mais pobre do que São Paulo, infinitamente mais pobre. Quais são as atitudes que os nossos representantes legislativos, tanto municipal como estadual, fazem? As atitudes desses caras aqui é bloquear e apagar os comentários que estão sendo cobrados dessas pessoas. Isso aconteceu de um dos deputados, deve ter acontecido de algum outro também, mas que eu me lembro, deputado estadual Galeno, me pega aí o sobrenome dele? Não, Galeno Torquato, isso. Ele foi cobrado na sua rede social e estava apagando e bloqueando as pessoas que entravam para cobrar deles essa queda. Foi até o Henrique Neiva, junto com alguns amigos, que fizeram uma campanha para que fossem cobrados deputados nas suas redes sociais. Quer dizer,
um cara que é deputado, um cara que é um político, ele bloqueia e apaga os comentários por estar sendo cobrado por quem paga seu salário? Que é isso? Que é isso, gente? O político tem como princípio, já que ele se expõe à vida pública, a pessoa é quase que ela vai sem roupa, ela deixa de ter intimidade, ela deixa de ter privacidade, e a pessoa tem que estar preparada à crítica. Não é só aplauso em comício, não é só tapinha nas costas que o político tem que se preparar, porque também tem que se preparar para receber elogio e aquilo não contaminar seu ego, né? Mas também se preparar para receber críticas, a ser questionado, a ser inquirido, né? Então, a pessoa que vai para a vida pública, ela tem que estar preparada para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, o que a gente vê por aí não é isso. E, voltando ao tema principal, o tema da questão, que é esse abuso, veja bem, essa turma da juízes, promotores, deputados federais, senadores, essa turma, né, que vão colocar os políticos também no meio, sobretudo eles, né, que recebem a nossa confiança através do voto, os outros não chegaram lá para o concurso, que eles estão recebendo auxílio moradia, auxílio isso, auxílio não sei o quê, cota não sei para quê, né? Auxílio livro, né? Eu não sei, tem auxílio livro no judiciário, né? Você vê os ministros do STF com 52 motoristas para cada um ministro dentro do STF, e você não vê nenhum sacrifício deles nesse momento de crise. Agora, o Senado, recentemente, aprovou o congelamento dos salários até dezembro do ano que vem. Mas... Oi? E os militares com Bolsonaro, bem disse aqui. Rodrigo Holanda. Pronto. É verdade. Então, quando você olha isso, você não vê o sacrifício das pessoas nesse momento de crise, né? E aqui eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum problema com o servidor, porque a gente precisa de bons servidores, que os servidores sejam bem pagos. Agora, essas distorções que existem dentro do funcionalismo é que acabam prejudicando a imagem de todo o funcionalismo. E é bom a gente separar as coisas, separar o joio do trigo. A gente precisa ter um equilíbrio, uma coisa sensata. E nesse momento de crise, onde o setor privado está absorvendo quase que exclusivamente, exclusivamente a conta, isso precisa ser dividido. E notícias como essa, de uma gratificação num momento desse, para uma pessoa que já tem todos, que são os melhores salários daquele estado, já tem auxílios disso, inventar mais um negócio desse é de uma vergonha, sinceramente. Se fosse do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, do belíssimo Estado do Mato Grosso, eu teria vergonha. Eu mesmo não queria receber. Só para, antes da gente mudar de assunto, eu numa conversa com amigos meus do Poder Judiciário, e fazendo cobranças, esse tipo de cobrança, né, de achar que quem está pagando o pato novamente é a iniciativa privada, é o setor produtivo, e tive a informação de que eles estavam cedendo alguns milhões de reais que seriam do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário e tal, que a Assembleia Legislativa estaria também cedendo alguns milhões de reais para o combate ao Covid e tal. O que a gente não pode esquecer é que isso daí não é que eles produziram isso. Somos nós que doamos, para não dizer, nos tiram dos nossos bolsos para entregar para eles através do famigerado do 10º, né? E que a gente sabe da quantidade de sobra que tem nisso daí, dos gastos absurdos que tem desse valor, né? Então, assim... Só um detalhe, as taxas cartoriais aqui do Rio Grande do Norte são as mais absurdas e mais caras que temos no Brasil.
Aquilo é uma monstruosidade. Quando eu vou num cartório e que eu tenho que fazer alguma escritura, qualquer coisa, e me mandam aquele negócio para pagar tribunal, para pagar Ministério Público, eu falo, gente do céu, isso não é normal, cara. Não pode, tá bom de tirar dinheiro do meu bolso, cara. Pessoal, vamos para mais um. Vamos aqui para isso daqui. Troca de comando da PF no Rio de Janeiro. Vocês acham melhor começar por aqui ou pelo depoimento do Moro, hein? Vamos começar por aí, porque é um negócio curioso. Na política, só na política, e não é só no Brasil, mas especialmente no Brasil, acontece que a pessoa cair para cima. Ele saiu da Polícia, o delegado que estava à frente da Polícia Federal, Superintendência do Rio de Janeiro, ele vai virar o secretário executivo da Polícia Federal em Brasília. Ele vai ser o 02 da Polícia Federal. Ou seja, ele caiu para cima, ele não caiu para baixo. Né? Então, aí fica aquela questão, ele vai ser chefe, o executivo do novo delegado... Diretor-geral. Não, do superintendente. Ele é o executivo. Você tem o diretor-geral e tem o diretor executivo. E o que está saindo do Rio de Janeiro, ele vai para um cargo até mais poderoso dentro da PF. E o que, esvazia um pouco o que a imprensa colocou em relação a esta específica, por isso que é importante que a gente separe esse assunto com os demais, porque essa mudança específica realmente não me parece ser alguma coisa dirigida para influenciar em alguma coisa, porque o cara subiu para ser chefe do cara que vai ficar lá no Rio de Janeiro. Bom, fala aí, Fábio, depois eu dou minha opinião. Eu vejo assim, este episódio todo, ele ainda precisa de mais esclarecimentos. É bom que a gente deixe claro, e aí a gente tem que fazer essa conexão com o próprio Moro, que a gente deixe claro que tudo que o Moro disse na sua saída está se concretizando. Nós já tivemos a oportunidade de debater isso aqui, eu acho que é a primeira vez que nós nos encontramos, que nós não trouxemos aqui que o Moro estava acusando o presidente de nada. O que o Moro estava dizendo, olha, estou saindo porque o compromisso que foi assumido comigo, tal, não está sendo cumprido, mas que disto se transformar em crime, quem transformou isso em potencial crime foi o Procurador-Geral da República, influenciado, talvez, pela mídia, etc. Então, o primeiro ponto que cada vez ficou mais claro para mim, eu não sei a opinião de vocês, é que, de fato, o presidente da República queria intervir, sim, na Polícia Federal, tá certo? E interveio, e o fez de maneira clara. Até quando ele fez a sua coletiva, ele deixou claro, quem manda sou eu, tal. E como que diz, eu quebrei, ele pode não ter dito, mas ficou claro que quebrei um compromisso quando eu trouxe o Moro, que teria toda a independência, a famosa carta branca, mas parece, eu não quero ser leviano, mas parece que pelas intervenções, talvez, da Polícia Federal sobre algumas questões relacionadas à sua família, novamente, os meninos prodígios dos Bolsonaro, eles parece que, com um ato patriarcal, tentou fazer uma mudança de comando que pode ter muito a ver com a questão do Flávio Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu trazer aqui uma reportagem. Peraí, Renatão, só um momento. Daí vocês debatem com isso que eu estou trazendo aqui. Só um momento aqui, deixa eu compartilhar. Beleza, está na tela. Perfeito, vamos lá. Em depoimento à Polícia Federal, no último sábado, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu, no começo de março deste ano, a troca do chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aqui é importante, entre aspas, quer dizer, o Bolsonaro, né? Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Quer dizer, durmam com essa, meus amigos.
Eu acho, sei lá, cara. Bom, falem aí. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso desde aquele print. Que para mim ficou claro qual era a intenção do Bolsonaro nisso tudo. Bom, só um detalhe que na fala do Fábio, ele cita a investigação do Flávio Bolsonaro. A investigação do Flávio Bolsonaro não está a cargo da Polícia Federal, está a cargo da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. O que se ventila, porque ficou no ar, é que tem alguma coisa a ver com o Eduardo Bolsonaro, no caso das fake news, e do Carlos Bolsonaro, mas não em relação à investigação do Flávio, que corre na Polícia Civil e no Ministério Público Estadual. Renato, mas em relação às milícias, também não tem algo nesse sentido não, que a Polícia Federal... Não? Não. Tudo em relação ao Flávio Bolsonaro corre na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O que se comenta em Brasília de fontes minhas é porque é uma coisa que não ficou clara, que a gente já pode entrar no debate do depoimento de Moro, porque eu acho que ficou interessante que a gente separou esse caso da Superintendência do Rio de Janeiro, que Passaia trouxe essa frase aí do próprio Bolsonaro, né? Do próprio Bolsonaro, mas que de fato, na execução dessa tal intervenção na Superintendência do Rio, o superintendente de lá subiu para ser chefe e o cara caiu para cima. Que é mas Renato, vamos lá. Vamos com calma aí. Isso não quer dizer nada. Não, mas também não quer dizer... Ok, o cara caiu para cima, mas quem está lá no Rio de Janeiro é o cara do Bolsonaro, que é o que foi apontado e ele falou, eu quero para mim. É um presidente da República dizendo que quer aquela superintendência para ele. E ainda tem, se eu não me engano, ele estava querendo mudar o de Pernambuco também. No de Pernambuco. E Sérgio Moro disse que no depoimento que rechaçou essa ideia do presidente, dizendo que nem o de Curitiba era de Sérgio Moro. O que eu achei do depoimento de Sérgio Moro, que foi um depoimento muito sincero e que frustrou... Deixa eu entrar logo aqui, então, nisso daqui. Depoimento do Moro, bora. Depoimento do Moro. Que ela, de certa forma, frustrou os o pessoal que torce mais contra Bolsonaro. Para as pessoas que têm mais bom senso e que leu a entrevista do Moro, eu não esperava algo diferente disso aí. Mesmo porque se Moro chegasse com provas dizendo que ele estava intervindo na investigação tal, na investigação B, C ou D, Moro estaria assumindo que cometeu o crime que ele estava dizendo que Bolsonaro estaria cometendo, mesmo porque o ministro da Justiça também não tem direito a saber informações de investigações em curso, porque a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, não de governo e jamais de família, é uma polícia que tem o papel de fronteira e tudo, e tem o papel de polícia judiciária. E aí ela responde, no caso de delegados, de agentes deslocados para aquele tal caso, eles respondem a um juiz federal. Então, a um juiz federal daquele determinado caso, como foi Sérgio Moro na Lava Jato. Os delegados da Polícia Federal, no caso da Lava Jato, se reportavam ao juiz do caso, que era o juiz Moro, e não ao ministro da Justiça, que era o Cardoso. José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso. Então, o Moro, ele disse todas as perguntas que foram feitas a eles, não sei qual a interferência, eu só sei que ele tentou interferir politicamente aqui, e eu ainda tentei criar uma alternativa para a saída do Valeixo, que já iria sair. Não, tudo bem, presidente, vamos lá. Eu concordo com a saída do Valeixo, mas está aqui, tem esses nomes aqui, que são os nomes escolhidos pela instituição para assumir a
a direção geral. Então, Bolsonaro disse, não, eu vou querer esse daqui porque eu quero esse daqui. Levando, também trazendo aqui o caso, que não tem não paira nenhuma dúvida em relação à qualidade, à competência, à lisura do delegado Ramagem, que estava à frente da ABIN e foi colocado por Bolsonaro na Polícia Federal, né, e depois o Alexandre de Moraes chegou e proibiu a sua posse, suspendeu a sua posse. Mesmo porque o que se alega é que ele tinha ligações com o presidente. Qual é a ligação que ele tem com o presidente? Ele foi deslocado pelo próprio STF, pós-facada, para chefiar a segurança do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Então, a relação dele não é uma relação muito antiga, é uma relação daquele período eleitoral para cá. Né? E, assim, o que tem que separar é que o diretor-geral de uma Polícia Federal, como é um cargo de Estado e não de governo, você tem que ter uma filigrana aí, que é a questão ética, a questão moral, que é isso que o Moro se pegou para dizer que não queria que ele entrasse, que isso seria caro para ele, que ele preferiria sair do governo. Então, é uma questão muito difícil, que eu acho que no final dessa história toda, desse depoimento, olhando agora do ponto de vista político, né, eu acho que não trouxe nenhuma novidade, não vejo crime de responsabilidade até agora caracterizada em cima de Bolsonaro, e vejo que os dois, de certa forma, perderam, fragilizou Sérgio Moro, inclusive pela forma do qual ele sai do governo, aquela questão do Jornal Nacional, da Carla Zambelli, que a gente já debateu aqui, fragiliza o presidente, que perde o ícone do combate à corrupção, ligado a toda a Lava Jato, que foi essa energia que fez Bolsonaro ser presidente da República, que perde o Brasil, perde muito o nosso país. Mas, e tudo, sai todos vivos. Só para fazer aqui uma observação, na verdade, o superintendente que foi substituído, ele investigava milícias e também denúncias de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, né? Mas vamos voltar aqui para... Então, me parece que a intervenção, de fato, é uma intervenção legal, mas moralmente condenável. E o que o Moro disse na sua saída da intervenção, politização, etc., de fato está só se concretizando. Né? Então, no meu modo de avaliar, a saída de Moro, ele traz um ato de grandeza, porque ele queria manter a independência da Polícia Federal, que é uma instituição muito bem avaliada pela sociedade brasileira. Com a queda do Moro, com a saída do Moro, a Lava Jato se fragiliza, e há teorias também de que havia uma cobrança para o Centrão, para apoiar o governo, que houvesse um enfraquecimento do ministro Moro. E parece que é possível que todas essas ações elas tivessem um cunho de proteger família, proteger seus aliados políticos e, ao mesmo tempo, mandar uma sinalização clara para o Centrão, que, opa, agora vocês estão comigo, todos com o Centrão. E nós já temos uma experiência muito negativa da relação do governo ou de governos com o Centrão. E aí, dentro daquela situação clara que o Renato já trouxe várias vezes e concordamos 100%, que esta política nossa, como se chama? República de coalizão, como é que chama? República, governo de coalizão. Governo de coalizão, na verdade, é um governo de destruição, porque rateia tudo, meritocracia vai pelas cucuias e colocam os apadrinhados em cargos estratégicos. E aí você não vê o país andar com as reformas que precisam no campo administrativo, no campo tributário, no campo de reforma de privatizações. Então, hoje, o que eu vejo, um governo, para fazer essa conclusão, fragilizado, né? Acho que o ataque ao Moro foi desproporcional. Eu acho que passou de qualquer limite
da razoabilidade. Eu acho que a gente não discutia as questões, se ele deveria, se não deveria, mas um homem que até pouco tempo estava ao lado do governo, um dos grandes baluartes da Operação Lava Jato, jamais poderia ser atacado nem por familiares, nem pelo gabinete do ódio, nem por amigos em grupos de redes sociais que nós fazemos parte, pessoas que, para mim, mostraram um lado mais desumano, desleal. Porque essas pessoas que julgam o Moro de desleal, me desculpe, foram mais desleais nos ataques, na omissão, no agrupamento de narrativas deteriorando a família do Moro, a esposa, etc., que eu acho que o depoimento do Moro, como bem dito por vocês, joga uma ducha na cabeça de todos eles, como quem diz, olha, o cara saiu, mostrou os motivos, não acusou ninguém de crime nenhum, apenas mostrou, olha, vai ter interferência, havia um acordo, ele até disse, olha, é prerrogativa do presidente fazer as nomeações, etc., mas havia um acordo conosco. E me parece que quando essas coisas, e você citou do fake news, começa a chegar perto do núcleo do Planalto, eles se apavoraram, porque isso está rodando CPI, tem investigação, não sei o nome que dá, a nível do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso, Renato e Eduardo, vão ter muitas derivações e consequências. É óbvio que com essa crise que a gente está vivendo, que a prioridade hoje é salvar o máximo de vidas, é diminuir o máximo possível o dano econômico, essas questões vão ser minimizadas com desculpas de Covid, de crise, e talvez pelo bem do país, parte delas vão ter que ser adiadas. E a gente sabe que a gente tem um Congresso comprometido, muitos deles envolvidos com questões morais delicadas, um Supremo que muitas vezes tem passado do limite, legislando, fazendo atitudes executivas, né? E que precisa ter um equilíbrio entre as forças. Aqui eu tenho minhas discordâncias muito claras, acho que o Bolsonaro é um presidente capenga, um presidente que não representa, ele representou um anseio de combate ao PT, mas ele está muito abaixo do que o Brasil precisa para o futuro. E hoje, o que nós temos é um presidente que, quando não tem crise, cria crise. Quer dizer, essa questão do Moro, que vem sendo cozinhada talvez há meses, diante de uma pandemia que a gente está vivendo, de uma crise econômica, uma demissão do Mandetta, fazia sentido trazer isto para uma pauta. E aí eu até elogio o Supremo Tribunal Federal, né, de ter avançado, de ter adiantado essa questão do depoimento do Moro à Polícia Federal, para que as coisas tomassem um rumo. E confesso que o rumo que tomou não foi diferente do que eu imaginei. Confesso seguramente que eu acreditei sempre que, primeiro, o Moro não ia, como foi acusado, de que estava há 15 meses grampeando o governo. Isso é uma vergonha. Essas pessoas que multiplicaram isso em redes sociais deveriam hoje, pedir desculpas públicas aos seus familiares, aos seus amigos. Um joelhinho no milho. Pois é uma coisa depreciativa. Eu acho que a gente pode discordar. O Moro deveria ter mostrado, não, aquele print em Calazambelli, escolheu logo a rede de maior audiência e tal. Ele se sentiu agredido, foi chamado de mentiroso, quase de chantagista, não sei se vocês interpretaram assim, quando ele disse, olha, deixa o cara e me manter no Supremo, ele nega isso veementemente, ele disse, olha, a prova que eu não tenho, eu não estou à venda, deputado. Porque a deputada depois deixou claro, Renato, que ela estava amando do presidente da República, a tentar dissuadi-lo de desistir, para não entregar o cargo com a demissão do Valeixo. Então, para mim, a grande lição que eu queria trazer para vocês aqui para uma reflexão é que, primeiro, nós sempre aqui dissemos que não haveria ambiente para impeachment. É isso. Não que a gente não discuta se qualquer candidato, presidente da República, comete crime de responsabilidade, moralmente, nós temos a obrigação, sim, de defender o impeachment. Agora, se ele vai se concretizar ou não,
já precisam que os elementos se conectem. O crime com a perda de apoio popular, com a perda maciça de apoio a nível do Congresso. Né? Então, não é uma equação simples de acontecer, porque se assim fosse, e esse modelo, vamos lá, gente, tem que acabar. Não é possível um presidente da República, seja ele qual for, ficar refém de Congresso toda hora, impeachment, quantos pedidos de impeachment? E uma outra coisa que eu queria trazer aqui para você e para Eduardo, que eu acho uma aberração também, o poder que se dá a um presidente da Câmara. Perfeito. Ou não. Isso é um absurdo. Isso era para ser, no mínimo, um comitê de ética, um colegiado. Mas de pautar todo o Congresso. Ele pauta todo. Até o Senado ele pauta, se for o caso. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa redesenhar tudo isso. Depois a gente vai discutir parlamentarismo, presidencialismo. Este modelo de Brasil que a gente tem está falido. Ele tem que ser melhorado, não tem que ser por atos de força, não tem que ser por atos de quebras de rupturas, mas sim de educação, de eleger parlamentares que definam pautas mais altivas dentro de um Congresso e não serem membros passivos de um grupo que está lá se perpetuando na Câmara Federal há quantos anos? O próprio Bolsonaro passou quantos anos na Câmara? Era um parlamentar considerado de baixo clero, porque, com todo o respeito aos seus eleitores, né, era um deputado com uma capacidade muito limitada de ações, de execuções, etc. E no governo, o grande ato que ele fez foi nomear um time, né, trouxe um time, disse que esse time teria sua liberdade de trabalhar em várias direções, mas um pilar do seu governo caiu. E caiu por livre, espontânea vontade, por não concordar com o arcabouço que está traçado dentro do governo. Isto, apesar de não ter crimes aparentemente caracterizados, mas claramente, dentro do Planalto, tem muito ruído de governabilidade, de relacionamento interpessoal entre o presidente e os seus ministérios. Inclusive, isso ficou claro quando ele usou as Forças Armadas como apoiadoras incondicionais do governo e dos movimentos que ele defendia, e o Exército, imediatamente, a defesa do Ministério deixou claro que não era bem assim. Pessoal, aqui surgiu uma nova notícia agora há pouco, que eu vou passar para vocês, mas antes, só para deixar claro aqui, que a gente falou em crime de responsabilidade, e eu fiz uma live outro dia com o professor Assis Maia, especialista em direito constitucional, e ele diz muito claramente que o crime de responsabilidade, que cabe na questão do impeachment, ele não exige materialidade, tá? Ele exige intenção. Ele, claro, pode haver materialidade, ele não tem a exigência da materialidade em si, que pode ser através de intenção ou de algum ato que mesmo que não fique muito claro, tá? Eu vou trazer aqui a nova brincadeira do nosso querido Bolsonaro, que é essa daqui. Bolsonaro acusa Moro de crime federal. Deixa eu trazer a notícia aqui para vocês, para a gente ler rapidinho, e depois esse é o nosso último assunto. Bolsonaro acusa Moro de crime federal e mostra conversa. Juristas avaliam. Para mim, fogo de palha, tá? Que eu já dei uma lidazinha aqui, mas Jair Bolsonaro disse hoje à imprensa que Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, cometeu crime federal ao divulgar conversas entre os dois no Jornal Nacional, blá, 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 blá. Entre aspas, para Bolsonaro, só quero rebater uma questão do senhor Sérgio Moro. Em nenhum momento pedi relatório de inquérito. Isso é uma mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso aqui. Eu não preciso ter acesso a inquérito, é só assistir a Globo. Sérgio Moro foi correndo entregar o telefone para o William Bonner, aquelas maluquices. Eu confiava nele, passava extrato de informações. Ele disse que, inclusive, ele tinha peças de relatórios pessoais de coisas que eu passava para ele. É um crime federal. Ele fala mais um monte de coisa.
E depois a notícia aqui é que os juristas aqui falam muito pouco. Tem muita coisa aqui, tá? Vou passar, vamos debater isso aí rapidamente, porque tem uma questão importante que eu queria aproveitar para falar. Isso aí, na minha opinião, é Bolsonaro perdendo tempo com uma coisa que para as pessoas, até no nosso relacionamento, nosso grupo de WhatsApp, esse assunto encerrou, ele já virou a página. Ele, ao fazer isso, ele acaba dando lenha para Sérgio Moro, ele acaba dando palco para Sérgio Moro, ele mantém Sérgio Moro dentro do palco da cena política, dentro do debate político. Isso para Sérgio Moro não é ruim, não, é bom. É bom para Sérgio Moro, isso não é ruim, não. Né? Porque, em vez dele virar a página e encerrou, pronto, isso aqui não tem crime de responsabilidade, vamos seguir, não vai ter impeachment, vamos tocar o barco, vamos cuidar das coisas que importam. Mas não, ele mesmo está trazendo de volta Sérgio Moro para o debate. Ao ele citar Sérgio Moro, ele não precisa citar Sérgio Moro. Eu acho que ele está errando aí nessa estratégia política dele. Né? Eu acho que ele está, sei lá, sentimento de mágoa, alguma coisa, meu Deus do céu, esse tipo de picuinha, eu acho que a gente devia passar por isso. Passar o rodo nesse assunto. Mesmo porque eu acho que quem cresce na República com todo esse acontecimento é o ministro Paulo Guedes. Né? Porque antes da queda de Sérgio Moro, antes da saída de Sérgio Moro, se falava que o governo Bolsonaro tinha 2 pilares, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Quando sai Sérgio Moro e que vem aquela discussão se o Estado vai ser, que o governo agora vai ser desenvolvimentista, ou se ele vai ser liberal, aí você já observa de cara que o presidente, que Bolsonaro, começa a andar com Paulo Guedes, leva Paulo Guedes para conversar com jornalistas, com as pessoas que ficam ali esperando o presidente passar para tirar uma foto, para dar uma palavra de apoio. Então, o Guedes começou a aparecer mais. Eu vejo o crescimento político da figura do Paulo Guedes, a importância política do Paulo Guedes, sobretudo que a gente tem aí uma agenda fundamental para esse país, que é a retomada das atividades econômicas, o crescimento econômico, que é o PIB, segundo Itaú, XP e outros bancos, o PIB previsto para o próximo ano varia entre crescimento de 3% a 3,5%, que é uma boa notícia. Então, isso tudo leva o governo a ficar, eu vou usar uma palavra forte, dependente de Paulo Guedes. O que, no meu ponto de vista, é uma boa notícia. Ficar dependente de uma figura como Paulo Guedes, um liberal, em que pese o presidente da Câmara novamente ter feito ataques a ele na tribuna da Câmara, ontem ou hoje, acho que foi hoje, que ele subiu na tribuna da Câmara para falar do projeto que eu acho que deve estar sendo votado hoje, das ajudas aos estados, né, na Câmara, que voltou para a Câmara. Ele citou novamente palavras duras contra o Paulo Guedes. Ou seja, mas, mesmo diante disso, eu vejo o governo dependente hoje, politicamente, não só administrativamente, do Paulo Guedes. Porque na pesquisa XP que saiu uma pesquisa muito interessante, mas muito interessante mesmo, que um quadro dessa pesquisa, que eu devia ter me passar para você ter mostrado aqui, mas fica para outra oportunidade, ela mostra a opinião das figuras públicas, a opinião das pessoas, do povo brasileiro em relação às figuras públicas. E a pessoa pública mais bem avaliada ainda nessa pesquisa da XP é o ex-ministro Mandetta. Em segundo lugar, o ex-ministro Sérgio Moro. E, em terceiro lugar, o ministro Paulo Guedes. Só depois que aparece o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seguido do seu vice, general Mourão, depois de general Mourão, Luciano Huck, para depois chegar a Luiz Inácio Lula da Silva. Para você ter ideia de que esse debate, Sérgio Moro, Bolsonaro, Mandetta, Bolsonaro, e com o fortalecimento de Paulo Guedes, jogou a esquerda abaixo, depois do zero, depois do nada. A esquerda está fora do debate político em todos esses
em todos os cenários. Está fora do debate político em relação à Covid, né? Está fora do debate político em relação à retomada da economia, está fora do debate político nas guerras políticas que estão ocorrendo, ou seja, a esquerda está à esquerda mesmo, no lugar que ela nunca deveria deixar de sair. Isso é muito bacana, de certo modo, a gente vê que as figuras públicas de centro-direita, algumas figuras delas liberais, estão aí pontuando como os nomes mais debatidos e com opiniões mais favoráveis em relação a ela. Então, eu vejo, por fim, terminando esse assunto, eu vejo Paulo Guedes, o crescimento e a importância desse, talvez não, na minha opinião, a dependência do Paulo Guedes hoje no governo Bolsonaro. Fala, Fábio. Eu só tenho um receio. Se Paulo Guedes subir um pouquinho mais na popularidade, ele cai, porque o presidente ele não consegue conviver com figuras que estão com a popularidade em alta, né? E apesar do posto Ipiranga ter sido sempre enaltecido durante a campanha, como o Moro também, quando logo chegou, eu tenho essa preocupação de verdade, sabendo que o rumo da economia hoje é Paulo Guedes dependente, graças a Deus, porque a pauta liberal que o Bolsonaro importou nunca teve perfil liberal algum, ao contrário, sempre se comportou como um presidente de sindicato dos militares, né? Então, a pauta liberal ele importou porque viu que o Partido Novo, falando abertamente, ia trazer essa pauta. Essa pauta estava sendo já discutida por várias lideranças jovens que apareciam e, naturalmente, diante desta possibilidade, o que fez o grupo de apoio estrategista do Bolsonaro? Quem é o cara mais liberal aí que tem coragem de participar conosco, que tem afinidade com os nossos pensamentos, talvez no campo conservador? É Paulo Guedes? Traz Paulo Guedes. E acertaram, isso é uma estratégia, e a política é isso mesmo, não vejo nenhum demérito, até porque, Renato, a nossa visão não é que a gente às vezes é taxado como puritano, então a nossa visão é que as nossas ideias cheguem lá. Se elas vão chegar através do novo, ou algum candidato novo, ou através de outros, ok, para nós vai funcionar relativamente bem. O que a gente precisa é ter o cuidado para não cair em golpe. Um golpe de mentira. Eu sou liberal, mas na hora de fazer reforma não tem nada. Eu não vi até agora, sinceramente, não pelo ministro Paulo Guedes, mas eu não vi muitas ações no campo da liberalização, por exemplo, no campo das privatizações, que o governo federal poderia, talvez, aprofundar mais. Quem cuida dessa parte de privatizações e concessões é o Salim Matar. O Salim Matar é um empresário que está lá na secretaria que cuida desse trato. Eu interrompi porque eu tive informações que a grande dificuldade dele é com a burocracia brasileira. O Salim Matar não é um empresário, ele teve a primeira experiência dele no setor público, e ele tem se esbarrado realmente nas questões burocráticas do Brasil. Mas está na mão dele, na mão do Salim Matar e da equipe econômica como toda, uma magnitude de concessões e privatizações que estão na monta aí de 300 bilhões de reais. Então, isso do que já está planejado. Então, a gente só torce que eles consigam executar assim que sairmos dessa crise. Além disso, outras reformas administrativa, tributária, entre outras que estão aí na ordem do dia, né? É isso mesmo. Obrigado. Ótima observação, bem lembrada. O Salim, inclusive, já teve um relacionamento muito bom com o Novo, e com certeza tem um ótimo relacionamento. Mas o que eu vejo é isso. Eu acho que o apetite que o governo tem, que o presidente tem, que seus filhos têm para fazer confusão, se eles usam essa energia para as reformas que o Brasil precisa, esse Brasil era outro. Esse Brasil tinha tudo para caminhar de forma muito mais ajustada. O desastre da condução dessa pandemia, né? Não estou dizendo que a visão que o Bolsonaro poderia trazer da discussão, até que a gente já tem um alinhamento nós temos um alinhamento bem próximo de pensamento sobre o tema, mas um desastre de condução, talvez por vaidade, talvez por outros motivos, foi muito ruim para o país. E aí deixou a gente, cada um, a mercê dos seus governantes locais, sem uma estratégia clara que viesse, pelo menos um desenho, ser
patrocinado, como diríamos assim, pelo governo federal. Então, o que eu queria para fazer essa conclusão do tema é que a gente precisa fazer o Brasil andar. Primeiro, enfrentar essa pandemia, preparar um projeto de retorno o mais rápido possível à normalidade, um novo normal. Tá? Vamos ter que discutir as eleições municipais, se vai haver algum adiamento, se não vai, né? Mas a gente precisa passar uma régua nesse problema. Né? Eu vi agora também a notícia, Eduardo e Renato, que Alexandre de Moraes deu 10 dias para o Bolsonaro justificar o retorno do Ramagem para a BIM. Aí você começa a ver Isso é absurdo. Isso que é uma coisa que precisam virar essa página. Isso está parecendo coisa de brincadeira. Um vai na rampa e ameaça praticamente um golpe. O outro vai lá e diz, agora o Ramagem, para voltar para a BIM, você tem que me justificar o porquê. Então, ele estava lá, caramba. Me perdoe, cara, é uma coisa infantil que nós não vamos apoiar. Essa puxada de corda não faz muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa agora trazer o máximo de normalidade. Os esclarecimentos finais vão ter os depoimentos dos ministros que tragam informações e tal, mas eu acredito, Renato e Eduardo, que isso tudo vai ser arquivado, né? E que os danos que foram causados vão ser políticos. Eu acho que o governo perdeu muito. O Moro, de alguma maneira, ele para mim, sai muito fortalecido, principalmente porque ele não abriu mão dos princípios e valores dele. Né? A gente sabe que qualquer um que se apresente como um potencial candidato que se contrapõe à reeleição do Bolsonaro vai levar tiro, no sentido político. Para mim é uma pena, viu, Renato? Vou deixar isso aqui claro, só para fechar a minha fala, eu prometo finalizar. Assim, já tá na hora da gente encerrar. O presidente foi eleito dizendo claramente que estava ali para fazer uma transição para o futuro. Era uma mentira. Primeiro semestre de governo já estava falando em reeleição. Isso é gravíssimo no sentido de governança. Isso não poderia terminar bem. Como é que você vai discutir uma reeleição se você ainda não apresentou resultado? Apresenta resultado. Uma reeleição, ele é um processo natural de uma avaliação do seu governo. Eu não sou contra a reeleição. Para ficar bem claro, eu não sou contra. Acho que a reeleição é uma oportunidade de você dizer, está funcionando. Eu sou a favor do recall. Todo governante, todo parlamentar deveria ter um plebiscito, seja lá um instrumento que a gente tivesse, eu quero que continue, eu não quero que continue. Eu acho que um candidato que oferece propostas numa campanha e não cumpre, para mim é um estelionato. Para mim, eles deveriam não terminar mandato. Assim, uma coisa sumária e automática. Mas não por intervenção estatal, mas sim por nossa cidadania de ir lá e dizer, olha, eu não acompanho, eu quero que o fulano de tal deixe o governo ou deixe o parlamento, porque ele mentiu. Ele é uma fraude, porque numa campanha ele disse que ia fazer uma ponte daqui para Fernando de Noronha, como o Miguel Mossoró fez, uma campanha, né? E não cumpriu. Então está na hora da gente criar novos mecanismos que possam acompanhar os mandatos. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu queria deixar isso aqui, que pode ser tema para outros. Para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Hoje eu falei mesmo, Eduardo. Deixa eu dar só a notícia que o Celso de Mello, ele autorizou o colhimento de depoimento dos ministros, dentre os quais a boa parte generais. Né? E caso eles não obedeçam, está autorizado, inclusive, a condução coercitiva. Olha que maluquice. Só para citar essa maluquice. Renato, parece que é propaganda. Se é patrocínio, tem que rachar, hein? Mas deixa eu falar uma coisa. Pensa numa coisa que eu não gosto. Essa carne parece de papelão. Pessoal, queria de novo agradecer vocês. Na sexta-feira, quinta ou sexta, aí a gente decide, mas provavelmente na sexta-feira a gente já consiga fazer nossa live no nosso canal O Alienígena. Né? Vamos pedir para quem estiver aqui, para quem estiver online ainda, por favor. O Glauber,
teve aqui o Glauber, estava conosco, o Glauber, Eduardo Mendes, participou aqui brilhantemente, Alexandre, o Rodrigo, Iris Bezerra, Adriano Souza, que é um amigo Diógenes, meu. Jamila. Diógenes, Cassandra Bezerra, Luiz Roberto, né? Fala mais um pouquinho aí, ó. Diógenes Souza, nosso amigo tenista, né? Grande empreendedor no ramo do esporte, né? Nosso amigo Diógenes, o famoso bombado, amigão, tenista, dos mais poderosos, remador, ciclista. Puta, cara é foda, viu? Queria agradecer vocês dois. Jamila Boacene. Direto de Brasília. Essa tá lá no antro. Jamila tem nome de deputada, Jamila. Olha aí. Pessoal, queria agradecer vocês. Obrigado de novo. William Vilarinho chegando agora, ó. Chegando agora não, desculpa, William. Mandando uma mensagem. Isso. Meus caros, pedindo Biruliro, teremos direito a pedir música no Fantástico. É verdade. E aí, é quinta-feira de novo? Ou quinta ou sexta, o que é que vocês acham? Vocês que decidem. Quinta. Então, fechou, quinta-feira. Quinta-feira, mesmo horário, 20 horas. Tá joia. Beleza? Deixa eu só pedir. O alienígena, é isso? No alienígena, já no nosso canal, o alienígena. Beleza. Eu queria só pedir para vocês dois, eu vou desligar aqui a live, queria que vocês dois continuassem aqui no estúdio para a gente conversar. Tá ok, beleza. Beleza? Valeu, galera. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Valeu!